E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Alguns dias atrás houve a atualização do Blender para a versão 3.2. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o site onde você vai ter todos os detalhes, tudo que foi implementado e tudo que foi melhorado e também adicionado de novo. Aqui eu não irei falar todas as novidades. A proposta do meu vídeo é, eu utilizei o Blender por esses dias e eu quero falar as minhas impressões sobre a utilização dessa nova versão. Nesse vídeo eu quero focar mais nas novidades mais expressivas e o que eu achei dessas novidades. Uma das atualizações mais expressivas foi o do Shadow Caustics, mas para ser bem sincero eu fiquei muito decepcionado com o resultado final dessa implementação. E por que eu me decepcionei com essa nova funcionalidade? O que acontece é que essa nova função é muito limitada, ela é só apenas um caustic de sombra, ela só vai estar na sombra do objeto. Se o objeto não tem sombra, ele não tem caustic, e isso não acontece na vida real. O caustic também tem um efeito de rebatimento, onde a luz passa pelo objeto e uma luz é devolvida e faz tipo um reflexo de caustic. Já esse efeito não pode ser obtido com esse tipo de método. E também tem algumas outras limitações, como você precisa estar com o Shade Smooth ligado, senão o seu caustic não vai funcionar. Outra, ele ignora o mapa de Bump e de Normal, então se você colocar algum mapa desse, ele vai ignorar no cálculo de caustic. E além de ter essa outra limitação, onde o caustic não tem reflexo, ele não tem um caustic reflexivo. Para você entender bem a diferença entre o caustic do Blender, o caustic da vida real e de outros renderizadores, eu fiz um teste. O teste eu tentei padronizar em todos os programas. No total serão 5 objetos, eles estarão nas mesmas condições de luz, nas mesmas condições de câmera. Aí o que acontece? Eu vou colocar uma luz, vou colocar uma câmera e no programa 3D vou também tentar simular todo esse ambiente com a mesma luz e com a mesma câmera e tentando preservar todos os ângulos e distância desses elementos, da luz, da câmera, tudo para ter os elementos o mais próximo possível nessa simulação. Depois de tirar as fotos do objeto, medi todos os objetos e modelei o mais próximo possível da realidade, até com a distorção de superfície, porque o vidro não tem uma superfície totalmente perfeita. Tentei fazer essa imperfeição na superfície com displacement, tudo para chegar o mais próximo do real possível. Para a gente entender um pouco sobre o efeito de caustic, a gente tem que entender como funciona as superfícies transparentes. Na maioria das superfícies transparentes existe uma alteração na velocidade da luz, então essa luz é desviada. E também dependendo do ângulo da superfície desse objeto transparente, a luz também leva uma direção diferente e tem rebatimentos diferentes dentro desse material. E o que acontece para acontecer o efeito de caustic é que esses raios se convergem em algum ponto e esse ponto fica mais forte do que outros, assim criando o efeito de caustic. É por isso que a gente vê o caustic na piscina. O que está acontecendo é que as ondas mais baixas ou as ondas mais altas estão desviando a luz até chegar a um ponto em que a luz fica mais forte do que os outros pontos, e assim constatando esse efeito de caustic. Só lembrando que os resultados do Corona Render que vocês irão ver a partir de agora foram feitos pelo meu amigo Gabriel Souza. Se você está gostando desse vídeo e do conteúdo que foi apresentado nesse vídeo, também dá uma força lá para ele. O link do Instagram dele tá ficando na descrição, então conto com a sua ajuda. Eu tinha falado que era 5 objetos, mas na verdade são somente 4. O primeiro objeto que iremos olhar é essa taça. Você consegue ver que tem o caustic, tem alguns pontos que estão bem mais claros do que outros, e observa bem nas bordas. O caustic ele não fica somente na sombra, ele também ultrapassa a sombra. Para o impacto ser ainda maior, eu vou colocar o resultado do LuxScore. Esse é o resultado do LuxScore 2.5, nem é o mais atual, porque o 2.6 ainda está em desenvolvimento. E você vê que um renderizador que já está há bastante tempo no mercado, principalmente essa versão, consegue ter um resultado razoável. Observa bem que o caustic ele está na sombra, mas ele também ultrapassa o limite da sombra. Você consegue ver que tem uma ponta de caustic fora da minha sombra. O material de vidro em si do LuxScore eu não gostei muito, eu achei ele um material muito fora do real, ele não tem uns reflexos bonitos, a borda da minha taça está escura e como você pode ver
na imagem real, a borda lá está totalmente clara porque a luz ultrapassa ali, não tem dificuldade nenhuma em chegar ao meu fundo branco. Depois de ver o resultado no LuxScore, agora eu vou colocar o resultado no Cycles. Agora você consegue ver totalmente a diferença. É um Caustic muito diferente dos outros, ele tem mais ou menos uma forma parecida, mas só que eu não curti muito esse aspecto do Caustic. Além desse Caustic naturalmente ser limitado às sombras, então você não vai perceber o Caustic sobressaindo sobre as minhas sombras, e isso mata todo o realismo e toda a imersão que você tem ao ver uma imagem. Eu diria que uma imagem que está com Caustic do LuxScore teria muito mais impacto do que uma imagem que tem um Caustic no Cycles, e por ser um Caustic tão limitado, eu diria que só em pouquíssimos casos você vai poder utilizar ele e ele ficar de forma legal, de forma aceitável. E por conta desse resultado limitado, eu também não consigo trazer tanto impacto e também tanto realismo para a minha cena utilizando esse efeito. A borda da minha taça também está bem escura, como não seria na vida real, mas o reflexo no vidro é um reflexo bem legal, bem interessante, e esse reflexo me agrada bastante. Agora, para a gente não ficar somente na plataforma do Blender, agora eu vou mostrar um resultado no Corona Render. Você consegue ver que o cálculo de vidro é muito melhor do que o Blender e que o LuxScore, principalmente olhando a base da minha taça, que está totalmente clara, como na vida real. O Caustic aqui é muito parecido com o LuxScore, parece que eles usam a mesma base de cálculo, talvez a mesma equação. O único defeito que eu achei, os reflexos do vidro, o Caustic de reflexo muito acentuado, muito exagerado. Eu diminuiria um pouco esse efeito, mas é um Caustic bonito, é um Caustic interessante e que você consegue ter um impacto visual muito maior do que o Cycles. Agora iremos para o nosso segundo objeto, que é um copo bem simples. Você consegue ver mais ou menos o desenho do Caustic. É um Caustic bem interessante. Agora vamos para o resultado do LuxScore. Você vê que o resultado é muito parecido com o real. A base do copo ainda está escura, isso me incomoda um pouco, mas o Caustic em si é muito bonito, é muito interessante. Você consegue ver que o Caustic ultrapassa a minha sombra, além de ter o Caustic de reflexo no entorno do meu objeto quanto da minha sombra. Então é um Caustic que eu acho bem interessante. Já o Caustic do Blender ficou isso daí. Então você consegue perceber que nesse caso aqui piorou ainda mais. A da taça não estava tão ruim assim, mas aqui está inutilizável. Se você mostrar essa imagem para uma pessoa, é muito mais fácil dela desconfiar que é computação gráfica, porque o efeito de Caustic não é tão bem feito. Outro detalhe que é bem interessante na hora de você utilizar o Caustic do Blender é deixa a sua luz em um tamanho maior. Você viu aqui que eu tentei manter a sombra do meu objeto original, da minha imagem original, e isso fez com que os defeitos do Caustic fossem acentuados ainda mais. Por isso que eu indico use luz mais suaves, maior. Quanto maior a fonte de luz, o tamanho da luz, não falo de intensidade, mas o tamanho, o raio da luz, mais essas sombras irão ficar difusas e o seu efeito de Caustic ficará ainda mais mascarado, assim trazendo um aspecto muito mais interessante ao olhar dos seus espectadores. Agora que a gente já viu do LuxScore, dos Cycles, agora a gente irá ver o resultado do Corona Render. Você consegue perceber aqui que a base continua bem interessante e o Caustic é muito parecido com o do LuxScore. E eu diria que nesse resultado aqui, o Corona foi o mais consistente de todos. Tem um Caustic bonito, tem um Caustic interessante e o vidro está muito mais interessante do que todos os outros renderizadores. Agora iremos ver o resultado da minha lupa. Você consegue ver aí, eu também tentei modelar todos esses objetos da forma mais fidedigna possível. O resultado do LuxScore foi esse daí. Nesse daqui eu não achei tão interessante no LuxScore, porque agora ele está com os Caustic de reflexo muito acentuado, muito forte, e isso me incomoda um pouco, porque no real, na foto real, não tá dessa forma aqui, mas no LuxScore está. Perceba que o desenho do Caustic em si, do Caustic principal, mais forte, você consegue ver que é muito semelhante ao Caustic real. A maior diferença aqui é realmente o Caustic de reflexão. Já no Cycles ele não saiu muito legal, e principalmente aqui que eu achei que ele teria uma performance melhor por ser um Caustic totalmente em sombra. No real não tem extrapolação muito grande desse Caustic passando da minha sombra, e aqui ele está praticamente na zona de conforto desse efeito nesse programa, no renderizador Cycles. Mesmo assim ele teve um resultado
eu diria que muito pior do que o LuxScore. E o resultado que eu diria que ficou mais interessante mesmo foi o do Corona Render. Ele não está extrapolando tanto as minhas sombras, não está tendo um caustic de reflexo muito acentuado. Está exagerado, mas não tão quanto o LuxScore. E você consegue perceber que o desenho do caustic é muito parecido com o caustic da lupa real. Então, para mim, o melhor resultado foi realmente o do Corona Render. E por último, eu fiz o caustic de um objeto metálico. É um objeto metálico onde o caustic é totalmente baseado nos reflexos. O que acontece? A luz bate nesse objeto metálico e naturalmente essa luz volta para os objetos que estão perto. É como se fosse um espelho. Se você colocar a luz no espelho, ele vai refletir essa luz, uma porcentagem bem grande dessa luz, em direção oposta. Aqui está a foto real, agora eu vou colocar o resultado do LuxScore. A gente consegue ver que o resultado do LuxScore é legal, mas nem perto do que é o real. Ele tem um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de efeito em objetos metálicos, mas você consegue perceber que existe o efeito tá lá, só não tá perfeito, mas existe o efeito que deixa a minha imagem ainda mais interessante. Já no Blender, como esperado, não existe esse efeito. O porquê que isso acontece? Porque o caustic é baseado totalmente nas minhas sombras. Então aqui não tem sombra, logo não tem caustic. Eu diria que mesmo se tivesse uma sombra ali, ele ainda não teria o caustic, porque é um caustic de reflexo. E o Blender não tem isso, como você conseguiu perceber lá em todos os outros resultados anteriores. E por último, a gente tem o resultado do Corona Render. De todos os renderizadores, o Corona Render teve o resultado mais forte, mas eu ainda prefiro o resultado do LuxScore. Eu acho que o resultado do LuxScore foi muito mais consistente. Aqui você consegue perceber algumas falhas no próprio efeito e por conta disso eu diria que o do LuxScore foi o melhor. Como o efeito ficou mais acentuado, os defeitos também ficaram mais acentuados. Já no LuxScore, como ficou bem fraquinho, existiu o efeito, mas era bem fraco, se tinha algum defeito, não dava para perceber tanto por causa da força do efeito. Então a conclusão é: o caustic do Cycles é muito limitado e eu me decepcionei bastante. E além de ser muito difícil de utilizar ele na maioria das situações. Então vai ter que ser situações bem específicas para você utilizar ele e ele ficar um resultado interessante. Depois da gente já ter falado sobre o Shadow Caustic, eu quero falar de uma novidade que para mim foi a melhor da atualização inteira, que é o Light Group. Esse recurso para mim de longe foi o melhor. Quase não encontrei falha nenhuma nele. Ele é muito bom e entrega um resultado muito fidedigno. Fidedigno em que termos? Se você renderizar a sua imagem com todas as luzes que compõem a sua imagem e utilizar o Light Group separadamente, reunir todas as luzes do Light Group em outro resultado, o resultado com a reunião do próprio renderizador é a mesma das luzes separadas que você acabou de juntar. Isso faz com que, se você muda a intensidade da luz, a cor da luz, aquele resultado seria praticamente idêntico ao resultado caso você tivesse feito isso manualmente, ido lá na luz, trocar a cor da luz, mexido na intensidade da luz. Se você comparar esses dois resultados, seria praticamente iguais. E isso abre um leque de possibilidades tão grande que eu nem consigo imaginar todas as possibilidades que você pode fazer com isso. Você pode fazer concept art, caso você queira fazer uma arte ou uma renderização de arquitetura, você não está sabendo como balancear as luzes direito, que tipo de luz você quer utilizar, que cor de luz você quer utilizar, você pode renderizar somente uma vez. Após a renderização, ir lá no Light Group, configurar tudo do jeito que você quer, que você não vai precisar renderizar novamente, porque os cálculos é feito somente no Compositor. Dois pontos negativos que eu queria citar sobre o Light Group. O primeiro é: se você utiliza o Light Group, necessariamente você vai ter que utilizar o Denoise, e o Denoise no Compositor é um pouquinho lento. Caso você adicione o Denoise direto na renderização, em vez de colocar no Node, o que acontece é que a sua imagem já vai ficar com Denoise por padrão, então você não vai precisar calcular esse Denoise novamente no Compositor. Já esses paths de Light Group, eles vão estar totalmente
totalmente com noise e você vai precisar do denoise para deixar essa informação limpa. E quanto mais grupos de luz você tem, mais denoises você vai precisar adicionar e mais pesado vai ficar o seu compositor. Eu não tenho certeza se essa é a única forma de você utilizar o Light Group, eu ainda vou pesquisar mais sobre isso, mas se tivesse uma forma de você adicionar o denoise direto nesses pads de Light Group, seria muito mais leve você fazer essas modificações lá no Light Group do Compositor, porque ele não precisaria ficar recalculando o meu denoise. O denoise é o que mais pesa lá no Compositor. Sem precisar utilizar o denoise, o resultado, o feedback desses resultados seria muito mais rápido e muito mais fluido, deixando assim o processo muito mais interessante. E o outro ponto, que é um ponto mais simples e mais banal, seria comparado ao LuxCore. O LuxCore também tem o Light Group, e você adiciona cada luz no seu grupo de boa, e o que acontece é o seguinte: assim que você aperta um botão, ele já adiciona lá no Composite um node, somente um node, um grupo de node, que você vai conseguir de forma muito mais interativa mudar a cor, mudar a intensidade, e vai ter o nomezinho lá tudo identificado certinho para você ir manipulando. Você não vai precisar ficar adicionando vários nodes de Multiply, Hue, Saturation, Valley, para poder ficar manipulando essas luzes. O próprio LuxCore de forma automática já configura isso para você, e isso facilita bastante. É uma função bem simples de resolver e que eu acho que vai ser resolvida logo com add-ons que vão fazer isso de forma automática e assim facilitando o jeito que você mexe com o Light Group. Não sei se ainda tem, mas se tivesse, aceleraria e deixaria muito mais fluido o processo de você criar e manipular o Light Group. A minha conclusão é: com uma boa atualização, qualquer novidade positiva é um ganho para toda a comunidade, mas eu me decepcionei bastante com o Shadow Caustic. Eu achei ele bastante limitado, é uma função que você vai ter que utilizar, saber bem quando utilizar, porque é muito limitada. Você não pode ir tacando em qualquer coisa, porque pode acontecer de ficar até pior do que se não tivesse esse efeito. Então, eu futuramente espero que ele traga esse efeito de forma muito mais consistente e de forma muito mais confiável do que foi apresentado agora, porque agora eu diria que está quase inutilizável. Mas em compensação, só pelo Light Group eu já indicaria que você atualizasse a sua versão para 3.2. São tantas possibilidades que eu nem consigo imaginar o que você poderia fazer com o Light Group, além de agilizar bastante quem está mexendo com o equilíbrio da iluminação. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, convido a você a se inscrever e a curtir. Aqui embaixo tem um link do meu grupo de 3D, onde você pode trocar uma ideia sobre a comunidade 3D. Então a gente se vê na próxima. Valeu, falou!